homem justo usado por Deus? E quais os animais que realmente entraram na arca? E caso não seja inscrito, se inscreva, deixe aquele like maravilhoso e vamos para o vídeo. Naqueles dias, a terra se encontrava totalmente corrompida, pois a natureza depravada dos homens tinha aumentado tanto, mesmo com todos os avisos. Deus irá vir com juízo. Mas antes, vamos resumir essa história antes que a primeira gota do dilúvio caia e as portas do céu se abram com verdadeiras cachoeiras gigantes despejadas do céu e as pessoas olhem para cima em meio à multidão em choque e apavorada. Ficaram para trás com a sua zombaria. E o que dizer dos dinossauros? Será que de fato eles entraram na arca ou não? Sem falar que naqueles dias haviam gigantes sobre a terra. Toda a carne, de fôlego de vida, tudo que há na terra perecerá. Demorou um certo período de tempo para que finalmente a arca ficasse pronta, pois nela ia caber os animais que Deus iria preservá-los. Enquanto Noé construía a arca, as pessoas iam chegando cada vez mais curiosas. Além da arca, a missão de Noé era levar um casal de cada espécie de animais. De acordo com a Bíblia, todos os animais que tinham fôlego de vida entraram na arca. Sejam eles as grandes feras, como os leões que estão no campo, desde os mais pesados e maiores animais, assim como todas as aves, segundo a sua espécie, pois era fundamental preservar esses animais dentro da arca. Noé era um homem íntegro e de fé em meio a tanta corrupção. Enquanto Noé construía a arca, ele alertava a população do que estaria por vir. Foram muitos e muitos alertas diante da população que só ridicularizava. Em meio a tanta chacota, sendo passado talvez até por louco, Noé continuava fazendo o que Deus queria. Compreendeu? Sei que você tá aí no mercado se perguntando quais os animais que entraram na arca. Os animais que entraram na arca foram os animais domésticos, os animais selvagens. Entraram na arca as aves, segundo a sua espécie, e os animais que rastejam pelo chão. A Bíblia diz que Deus ordenou a Noé que levasse dentro da arca todos os animais limpos e não limpos, aves e répteis, machos e fêmeas segundo a sua espécie. Não há uma especificação de quais espécies de animais entraram na arca. O objetivo era um casal de cada espécie. Sobre os dinossauros, se eles entraram na arca ou não, muitos dizem que essas criaturas colossais existiram bem antes da raça humana existir. Sendo assim, nessa hipótese, os dinossauros já não estavam mais nessa terra quando o dilúvio caiu. Isso significa que quando Deus fez o primeiro ser humano na terra, no caso Adão foi o primeiro ser humano a ter fôlego de vida e vivia no jardim do Éden. Se os dinossauros já teriam sido extintos bem antes do primeiro homem, eles não poderiam ter entrado na arca. A primeira hipótese da sua extinção foi um grande meteoro que vinha em direção à Terra. Na colisão, todos os dinossauros se foram. A segunda hipótese é que quando Lúcifer tentou se igualar-se a Deus, na sua rebelião ele foi lançado na Terra. Com um catastrófico impacto que os dinossauros já viviam aqui foram dizimados. A Bíblia não fala de dinossauros, mas ela diz que Deus fez todas as coisas. O dilúvio no mundo em que vivemos foi algo real. Naqueles dias, a Terra se encheu de vastas maldades. O coração perverso do homem pesou na balança, mas isso irá mudar. Naquele tempo, havia-se gigantes na terra, conhecido como Néfilins, os caídos, os valentes varões da antiguidade. Não se tratava de uma raça de super-heróis com incríveis poderes, mas eram varões de 5 metros ou mais. O tempo de Noé marcou uma geração perversa. A terra se encheu de violência e no meio deles, só um homem. Noé, o homem com fé em meio a toda a corrupção. Noé alertava aquela geração, mas como antes, não dava ouvido. As janelas do céu foram abertas. E não perceberam quando o dilúvio veio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando o dilúvio vem, não adianta mais se arrepender.
olhar para cima. Já não estão mais chamando Noé de louco. Eles foram avisados. Tarde demais. Agora o que se tem é um aglomerado de pessoas e animais em desespero. Não há mais nenhum local na terra seguro. Romperam-se as fontes do grande abismo. O dia do juízo chegou. A catástrofe do grande dilúvio não tinha como ser evitada. O lamento de todas aquelas pessoas que se recusaram a acreditar no grande dilúvio que iria estraçalhar com a terra. O mundo começava a se encher de água por todos os lados. Tudo que tinha fôlego de vida no mundo iria acabar. As pessoas começam a se afogar. Grandes paredões de água começam a varrer da terra toda aquela geração. Muitas pessoas e animais foram para os montes mais altos, mas sem exceção. O único local seguro era dentro da arca. Noé e sua família e todos aqueles animais estavam a salvo. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. A embarcação chacoalhava para lá e para cá. E do lado de fora só havia gritos e lamentos. Crianças, mulheres, idosos, todos pedindo ajuda. Por não crerem, todos pereceram. As mesmas pessoas que riram de Noé por achar absurdo o que ele falava, infelizmente pagaram um preço pela zombaria. Durante muito tempo foram avisados. Visto de cima, a arca é somente o ponto num vasto oceano que se transformou. Naquele momento, a terra não passava de um vasto oceano sem fim. Mas, passado o tempo, as chuvas cessaram. As águas começam a diminuir. Para saber se o dilúvio havia baixado, Noé envia 2 espécies de animais, uma pomba e um corvo. Com as águas baixando, já se pode ver os grandes montes ao longe. As grandes águas do dilúvio cessaram. Depois de muitos dias, finalmente a arca se pode repousar. Noé, sua família e todas aquelas espécies de animais. O repovoamento dessas lindas espécies, preservadas por Deus dentro da arca, irá começar mais uma vez. O futuro das grandes gerações de animais. Animais como os mamutes, extintos há mais de 10 mil anos. Seja tigre dente de sabre, guepardos velozes e até mesmo grandes rinocerontes. Deus, em sua sabedoria, preservou um casal de cada espécie, até mesmo os mais minúsculos animais e insetos que temos hoje. E para isso acontecer, Noé teve um papel fundamental. Noé, juntamente com sua família e todos aqueles animais, começam a sair de dentro da arca. E a grande aliança de Deus com Noé prevalece até hoje. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Canal Luz do Mundo, Jesus te ama e nós também.